Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 15 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trazendo para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 13 de março. Tivemos 17 palpites com 14 greens e 3 reds, beleza? Uma taxa muito boa e bem acima do esperado, beleza, galera? E nos jogos do dia 14 de março, tivemos 30 palpites com 18 greens até o momento e 3 reds. 9 jogos ainda irão ocorrer, beleza, galera? Estamos numa taxa muito boa e aguardaremos esses jogos, beleza? Então eu vou trazer para vocês os palpites do nosso dia 15, beleza? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diariamente, beleza, galera? E também não se esqueçam da nossa planilha Caipora, que o link está no topo dos comentários, juntamente com o link do nosso canal no WhatsApp. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora lá, meu time Caipora, com os nossos palpites da sexta-feira, tá? Trouxe para vocês o Edman Club versus Al Ain. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo, no Emirados Árabes. O Al Ain, jogando fora de casa, ele tem 60% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perdeu nenhuma partida, beleza? Já o Edman, ele tem 56%. No histórico, são 23 vitórias do Al Ain, 5 empates e 3 vitórias do Edman. E verificando a média de gols, é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Al Ain vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora no Qatar, eu separei o Al Sadd versus Muay Thai. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também. O Al Sadd, ele tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Muay Thai, ele tem 33%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Al Sadd e a média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Al Sadd, ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei Aldo Reio versus Al Shamal. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Aldo Reio, ele tem 60% de probabilidade de vitória com 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não vence a 9 partidas. O Al Shamal tem 50%. No histórico, são 9 jogos com 9 vitórias do Aldo Reio e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Aldo Reio vem sem vitórias, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Newcastle Jets versus Adelaide United. Separei essa partida na Austrália com over meio gol no primeiro tempo. Newcastle Jets, ele tem 45% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Adelaide tem 22%. No histórico, são 14 vitórias do Newcastle, 14 empates e 27 vitórias do Adelaide. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em série, o Newcastle vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Adelaide vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas também. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Grande risco de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, separei o Constantine versus Sof. Separei essa partida na Argélia com over 1,5 gols. O Constantine tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sof tem 11%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-3 para o Constantine. E em séries, o Constantine vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Sof vem sem empates nos últimos 5 e perdeu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos,
tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Saudi versus Al Nassr. Separa essa partida com over 1,5 gols na Arábia Saudita. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Al Nassr. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Al Ahly tem 67%. No histórico são 10 vitórias para cada lado e 7 empates. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Al Nassr vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Al Ahly, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Milford versus Stellenbosch. Separei essa partida com under 4,5 gols na FA Cup da África do Sul. O Stellenbosch tem 74% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milford tem 50%. Em séries, o Stellenbosch vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Independiente del Valle versus Cumbaya. Separei essa partida no Equador com over 1,5 gols. O Independiente del Valle tem 76% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cumbaya tem 0%, ele não vence há 9 partidas. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Independiente del Valle e uma do Cumbaya, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Independiente del Valle ele vem vencendo a 3 partidas e o Cumbaya vem a 5 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas também. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Dunfermline versus Dundee United. Separei essa partida na Escócia com vitória e empate para fora. O Dundee tem 57% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dunfermline ele tem 39%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Dunfermline, 22 empates e 30 vitórias do Dundee United. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Dundee vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate do Dundee em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Dundee vem vencendo e empatando a maioria das partidas, então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei Sion contra o Thun. Separei essa partida na Suíça com over 1,5 gols. O Sion tem 56% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Thun tem 61%. Verificando o histórico, são 28 vitórias do Sion, 10 empates e 17 vitórias do Thun. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sion vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Sion, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Lanús contra o El Porvenir. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Lanús tem 75% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O El Porvenir ele tem 78%. Em séries, as duas equipes não perdem nos últimos jogos e verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória do Lanús na maioria das partidas jogando em casa, enquanto o Porvenir fora de casa venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei o Toulouse contra o Lyon. Separei essa partida com o mercado de cartões com over 2,5. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, tivemos over 2,5 cartões na maioria das partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos também temos over 2,5 cartões na maioria das partidas de ambas as equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de over 2,5 cartões para as duas equipes somadas. E o nosso árbitro tem uma média de 3,9 cartões por partida. Então para essa partida eu separei over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, Köln contra Leipzig. Separei essa partida na Alemanha com over 1,5 gols. O Leipzig jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Köln tem 39%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Leipzig, 5 empates e 2 vitórias do Köln. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Köln vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Leipzig vem marcando a 5 jogos.
Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e na casa do Cone, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Grande risco de ambas marcam para essa partida, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei na Itália, Empoli contra o Bolonha. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Bolonha tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 45%. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Empoli tem 50%. No histórico são 7 vitórias do Empoli, 7 empates e 5 vitórias do Bolonha. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em série, o Empoli vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e o Bolonha vem a 5 jogos sem empates, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Empoli, under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, separei em La Liga, Real Sociedad contra o Cádiz. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Real Sociedad tem 65% de probabilidade de vitória, com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cádiz tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Real Sociedad e 5 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Real Sociedad vem marcando gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Real Sociedad, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo, e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, caiporada, eu trouxe o nosso bilhete com over meio gol no primeiro tempo para Alceri versus Moaider. Separei over 1,5 gols para Independente Del Valle versus Cumbaia. Over 1,5 gols para Longuegal versus Cliftonville. Over meio gol no primeiro tempo para Linfield versus Newry City. Separei over 1,5 gols para Cone versus Leipzig e under 3,5 gols para Real Sociedad contra o Cádiz. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!